Fala galera, tudo bem? Eu sou o Hernani do canal do Família Mineiro, né? E já são 1h20 da manhã e o jogo foi às 9, né? Aliás, 8h30. Que eu acho incrível um jogo do Flamengo é sempre mais tarde, né? Eu acho que é um lance de TV, né? Se bem que hoje é só. O jogo foi transmitido pelo Prime, né? Amazon. Então, a maioria não tinha como assistir, mas tinha de uma maneira porque existem outras possibilidades que a gente assiste os jogos. Com, com delay, né? Um lance de 1 minuto e meio antes, mas enfim. E falando sobre o Flamengo de hoje, né? O Flamengo jogou contra o Cruzeiro no Maracanã, no Brasileiro, e foi 2-0 pro Flamengo. Aí o Flamengo jogou contra o Cruzeiro na Libertadores, em Minas, e empatou. Aí jogou contra o Flamengo no Maracanã e perderam e o Flamengo passou, né? Pela Libertadores. E hoje o Flamengo jogou lá no Mineirão e perdeu. Agora, o Cruzeiro não tinha massa, né? Esse Cruzeiro atual é muito grande, temos bons jogadores com isso e tal. Não é um lance de arrogância, né? Eu não questiono nesse sentido. Mas o primeiro tempo do Flamengo foi perfeito, maravilhoso. Mas o Flamengo tem um problema gigante, como foi em relação ao Cruzeiro no Maracanã, né, no segundo jogo da Libertadores. Primeiro tempo que o Cruzeiro não jogou, foi só o Flamengo. E teve 14 finalizações contra uma do Cruzeiro. Mas o Flamengo não faz gol, cara. Qual o objetivo do futebol? Fazer gol, né? Então, você pode jogar muito melhor que o opositor, você pode fazer o que for. Mas se você faz gol, cara, não tem sentido, porque o objetivo do futebol é fazer gol. É o único objetivo do futebol. O futebol não quer saber se o seu time está jogando bem, jogando mal, né? Ele quer saber se você faz gol. E o Flamengo tem um problema muito gigante, apesar de ter, no meu ponto de vista, o melhor atacante da América do Sul, cara, que é o Pedro, né? E ele sempre faz gol. Ele é artilheiro. Mas não tem como ele fazer tudo sozinho, cara. Então, o Flamengo hoje em dia, ele vai lá, no meio tempo, e um monte, ele pressiona. Porque, na boa, o Flamengo é muito bom. Muito bom. É um time que joga bonito. A gente assiste o jogo do Flamengo sabendo que vai ser um futebol muito bonito. Mas não faz muita diferença. Porque o objetivo do futebol não é jogar bonito, é fazer gol. E o Flamengo sempre perde no primeiro tempo. Um monte de gols, cara. Perde muito gol. Aí no segundo tempo muda. Óbvio que o time opositor ele vai estudar a situação e ele vai querer, né, jogar pra cima. Que foi o caso do Cruzeiro hoje, né?
E eu não entendo isso, cara. Eu não entendo o fato que o Flamengo é muito superior no futebol jogando. Meio tempo, sempre, sempre, sempre o Flamengo domina o Flamengo, mas não faz gol. Então, se você não faz, você leva essa realidade. O que vocês acham aí?